Olá, para quem não me conhece, eu sou o Robson da Catiúcia E eu sou a Catiúcia do Robson. e nós somos do canal Goianos na Ilha da Madeira! E no vídeo de hoje nós vamos tratar de um assunto bem atual, né, que foi muito pedido aqui nos nossos comentários. O que é? Pandemia, Covid Na na Ilha Ilha da da Madeira. Madeira. Então vamos falar um pouco da situação do Covid aqui na Madeira, como que aconteceu, né? E como que está atualmente, né, a Como que tá a situação aqui. situação atual também, tá bom? Então vamos lá. Então vamos lá. Novamente aqui com o meu caderninho de pesquisa. Vamos Nossas falar informações, né, nossas informações importantes. atualizadas sobre o Covid, tá bom? Gente, a primeira coisa que eu quero dizer sobre o Covid aqui na Madeira é que é um exemplo, a forma como a Madeira está lidando com essa pandemia é um exemplo mundial, um exemplo de combate ao Covid mundial. E o combate do Covid aqui, ele gerou um comportamento muito responsável. É reconhecido aqui na Madeira como um comportamento responsável. Por quê? Porque os madeirenses, eles respeitam muito o que é pedido, as solicitações da saúde, né, do governo regional. Então, quando aconteceu de pedir para ficar todo mundo em casa, realmente, né, meu bem, Sim. todos os madeirenses obedeceram Tudo aquilo que é as recomendado regras. pelo governo e pelo Instituto de Saúde aqui, Secretaria de Saúde, o pessoal mesmo respeita, né? Por isso que pode ter um controle melhor sobre a situação da pandemia aqui. Também por Então, ser uma ilha, né? Isso também foi um fato favorável, né? Que os aeroportos, e o porto o e o aeroporto aeroporto, praticamente parou de funcionar, praticamente não recebeu mais nenhum navio e avião. Começaram a vir aviões só com mesmo os residentes que estavam em Lisboa, no no continente. continente, Então, assim, os turistas mesmo ficaram sem vir praticamente aí um bom tempo. a Madeira ficou praticamente fechada, vamos dizer assim, nesse período do ápice que teve aqui. E esse comportamento responsável foi bem louvável, porque os madeirenses contribuíram mesmo, eles respeitam mesmo o que é pedido, Quando tá? o governo da República decretou que deveria ficar em casa, a quarentena, né? Você não via ninguém na rua, assim, ficava todo mundo mesmo em Era casa. assustador até. Era só o essencial mesmo, você saía só para ir ao supermercado e em farmácia, e E era só isso que tinha aberto, que só supermercado e farmácia, sim, e então aí tinha que respeitar uma fila, todo um cuidado com distanciamento distanciamento social, social, luva, máscara. a gente fazer as esterilizações nas mãos, né, com álcool, gel, então isso foi muito respeitado aqui. Isso, luva dos atendentes de supermercado, tudo, Exato. tudo Os do supermercado eles faziam todo o desinfecção do do balcão. balcão. Faziam, não, tá fazendo até hoje, Você só é atendido depois de feita a desinfecção. do balcãozinho. Então essas coisas foram E tudo esses bem. cuidados fizeram que a Madeira fosse reconhecida como um dos lugares mais seguros na pandemia, no mundo. Então, é bem louvável esse cuidado que tiveram aqui. E a pandemia afetou o comércio, o turismo aqui? Bom, Sim, isso né? afetou demais, né? Afetou diretamente aqui a parte do comércio aqui da Madeira e turismo. Como o aeroporto e o porto fechou, né? Que são os principais meios de entrada aqui para a ilha, os turistas não pôde mais vir para cá, né? Então os hotéis e os restaurantes Sofreram esse impacto, né? sofreram praticamente, não teve mais, né? Não teve mais cliente. Assim como todo mundo sofreu essa questão de desemprego nessas áreas, aqui também teve. Lá também teve um aumento da taxa de desemprego aqui também na ilha. Porque restaurante parado, fechado, hotéis. Então, como é que ia gerir essa situação? Inclusive, o governo regional apoiou as empresas, os empresários, os guias turísticos também, que tiveram bastante impacto também por causa da pandemia, tá bem? E aí, quando foi no dia 1º de julho, o aeroporto abriu, né, para receber os turistas e houve uma rigorosa administração quanto à chegada desses turistas aqui na ilha. De que forma? O governo regional custeou o exame do Covid. Então, quando chega aqui na Madeira, você faz o teste do Covid por conta da Madeira. E aí você fica de 12 a 24 horas na espera de sair o resultado para depois seguir o seu destino. Ou a outra possibilidade de você estar vindo com o seu teste, né, com seu exame de um laboratório que seja nacional ou internacional certificado
e que tenha 72 horas, bem. Tem no máximo 72 horas antes do voo, né? Isso. E aí você pode entrar aqui na Madeira, passa por uma triagem térmica, né? Que é aquele sensorzinho para ver como é que tá a temperatura. E é destinado a uma área verde para seguir o seu caminho, sua viagem, seu passeio. Seu passeio. Então a expectativa é muito grande, né, em relação à volta do turismo, porque está sendo feito um bom controle no aeroporto. É um dos exemplos mesmo da questão desse controle aqui na entrada de pessoas em toda a Europa. E outra coisa que a gente quer falar é a respeito dos madeirenses. A gente já até citou isso um pouco, que eles obedeceram bem a questão de usar máscaras e ficar em casa. São referências mesmo, tá, pessoal? O controle, né, total teve que ter esse respeito, né, no que o governo exigia, então teve que respeitar para conseguir ter esse controle exemplar que está tendo aqui na Madeira. É uma união, né? Todos em conjunto no mesmo objetivo, dá certo. E o presidente regional aqui da Madeira, no dia 3 de agosto, ele anunciou um reforço da capacidade de testagem em Lisboa para passageiros com destino à Madeira. É uma parceria que ele fez com o laboratório que fará cerca de 250 testes por dia. Então vai facilitar também a entrada, né, o fluxo de turistas para cá, já com o exame pronto de lá para cá. E através desses contratos que ele não fez só em Lisboa, mas também em Coimbra e Porto, está assegurada a realização de testes a mais de 4.500 passageiros com destino à Madeira e também a Porto Santo. A intenção do governo regional com isso é atrair mesmo o turismo de volta para cá, né? Aqui já está sendo um exemplo de segurança, né, pelo Covid. Então, já com a realização desses testes antes de vir, ainda ficar mais seguro, né, que as pessoas vão entrar já no avião, já tendo a certeza do teste negativo. Então, fica mais seguro para a ilha, né, e para eles que estão vindo também. Para os turistas e para os madeirenses e porto-santenses, tá bem? Isso. E para a gente complementar aí, a gente pegou um relatório da situação do dia 7 de agosto de 2020, como que está a situação em números aqui na Madeira em respeito ao Covid-19. Esse relatório de situação está no site do Governo Regional da Madeira, do dia 7, como eu já disse, e sai sempre às 16h30, tá? Vamos lá, então. Quantos casos confirmados? São 121 casos confirmados de Covid aqui na Madeira. Desde o início, né? São 121 casos. Desde o início dos casos da pandemia aí, 121, tá bem? Dos quais 98 já estão recuperados, né? Desses 121. Não teve nenhum óbito. Gente, isso não teve. Foi, assim, maravilhoso, exemplo, né? Acho que é um dos únicos lugares do mundo que não teve nenhum óbito. Um dos poucos, na verdade, que não teve nenhum óbito. Nenhum óbito aqui na Madeira. Então, dentro desses 21 casos confirmados, 98 sendo recuperados, como o Robson disse, nós temos ativos... 23 casos ativos. 23 casos ativos. Isso de acordo com o dia 7 de agosto de 2020, tá bem? Se você quiser ver dados como está atualizadíssimos, né? Quentinhos, é só entrar no Governo Regional da Madeira ou então no covidmadeira.pt, tá bom? E casos importados é que entraram aqui e trouxeram, né? O Covid, 69 pessoas. E por transmissão local, ou seja, aqui dentro da Madeira, 52 pessoas. E a maioria dos contaminados, a faixa etária aqui é de 20 a 29 anos, tá bem? E o número maior de casos está no Conselho de Câmara de Lobos. Foi onde teve uma época que teve um surto lá, de repente, então... E conseguiram conter e resolver. Teve uma cerca sanitária, a cidade ficou fechada lá por muitos dias, ninguém pôde sair da cidade, e eles conseguiram conter lá esse surto para não expandir mais. Exatamente. Foi também um ato exemplar do governo regional e também do pessoal lá de Câmara de Lobos. Que está de parabéns. E obedecer nessas exigências aí do governo. Parabéns a todos os madeirenses, vamos continuar, né, com os cuidados necessários para que isso tudo passe o mais rápido possível, né? Isso mesmo. Então essa foi a nossa pesquisa que a gente fez em cima do Covid aqui na Madeira, o ponto de situação desse momento que a gente falou que foi de 7 de agosto, né? E estamos aqui na expectativa que isso passe logo, né, para todo mundo. Não só aqui, mas no mundo inteiro. Porque a gente sabe que isso tem afetado o mundo inteiro, mas que isso passe logo e que as coisas voltem a fluir normalmente na vida de todo mundo, né? Isso aí. Então vamos lá, muito obrigado. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal,
deixar o seu like, fazer o seu comentário, ativar as notificações para ficar atento aí aos nossos próximos vídeos, tá bom? Muito Até obrigado. breve.